eu tenho mais uma pergunta para você, e essa eu já tive, tá? Eu falei um pouquinho no primeiro vídeo, que é sobre fascite plantar. Coaching, toda vez que piso no chão, meu calcanhar parece que está pisando sobre agulhas. Será que é fascite? Eu posso te responder, meu amigo, é fascite. Você tem fascite plantar. Dói pra caramba, não? Nossa. Gente, vai levantar de manhã. Ó, sintomas que normalmente a fascite até nem precisa de exame pra gente diagnosticar. Eu aprendi já desde a faculdade, meus professores eram bem chatos. Criteriosos, na verdade. Eles falavam, a clínica é soberana. Você conversou com o paciente, você entendeu o que ele está sentindo, a grande maioria das vezes você não precisa de um exame. Você não precisa de uma ressonância, de um ultrassom, enfim. Mas o que você sente quando você tem a fascite, né? Você acorda de manhã, parece que está pisando em espinho no calcanhar, ou na região atrás do calcanhar. Chega no fim do dia, você sente que seu pé tá parecendo um arco, assim, porque a região embaixo fica muito tensa. Ou você fica sentado, na hora que você vai levantar, também parece que tem um espinho embaixo do pé. É fascite, não é outra coisa, vai procurar um fisioterapeuta. E dá pra procurar o fisioterapeuta já de primeiro momento. Não precisa ir direto no médico, mas se quiser ir, tudo bem, tá? Mas a fascite basicamente o nosso pé ele é um arco. E os ossos todos, eles não encostam no chão, porque embaixo a gente tem como se fosse, sabe, arco e flecha? Sim. A gente tem o arco e tem como se fosse um elástico que faz com que o arco fique assim. Então o pé é assim, e embaixo a gente tem algumas estruturas que funcionam como esse elástico e também funcionam como um trampolim para pular, para correr, enfim. Quando essa estrutura fica muito tensa, por algum motivo ressecada ou encurtada, a fascite começa a aparecer. Então, uma dor leve, ela vai piorando, 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 que nem foi a do Renan, que foi piorando, piorando, piorando. Então, essa é a fascite, inflama embaixo. Só que lembrando que a fáscia, ela é um tecido igual à nossa pele e ela não é elástica. E para vocês se familiarizarem com a fáscia, quando a gente está cortando carne ou cortando frango, tem aquela pelinha entre a carne, que ela não é elástica. Você consegue tirar do músculo da carne, enfim, mas você não consegue romper ela. Então ela é a fáscia. E pensa que ela passa por baixo da nossa pele, da cabeça aos pés. Então, além de fazer um tratamento para o pé, a gente tem que considerar que a mesma fáscia que passa no meu pé também passa na minha cabeça, também passa nos meus braços, enfim. Então a gente tem que se manter em movimento como um todo, se manter alongado como um todo. Renan não gosta de alongamento. Detesto. Pega no pé dele. Metade do que estão assistindo também detestam se alongar. Vocês façam alongamento, senão vocês vão precisar de fisioterapia. Isso é verdade. Pra mim é bom. Mas então você todo tem que se manter alongado, se manter em movimento para que a fáscia não sofra, tá? Mas basicamente o tratamento para fascite é muito tranquilo, movimento, só exercício específico para o pé e não precisa acabar se afastando da atividade. Só controlar a demanda mesmo de treino, de jogo, mas o tratamento é exercício específico. E normalmente sara rápido, do Renan sarou rapidinho, só tem que manter para não voltar. Foi engraçado porque eu tive a fascite e ela não era assim, ela não era recorrente, não tinha dor sempre no pé, era em alguns momentos. Então, por exemplo, eu estava no meio da aula, eu estava no meio de um jogo, pinçava meu tornozelo. E aí era aquela dor que parecia um beliscão, não dava para botar o pé no chão, só que você estava no meio do jogo, então se corre meio que manquitolando, era péssimo. Então eu fiquei com fascite até realmente procurar a TAI, foi uns 4, 5 meses com fascite. E aí quando eu procurei a TAI, em uma semana e meia, melhorou. Gastei com tênis, troquei palmilha em gel, nada. Mas realmente a físio ajudou. A fascite, quando não tratada, é que do Renan foi mais rápido, né? Mas quando a pessoa não trata e passa meses e às vezes anos, porque tem pessoa que chega pra mim que tá com dor há anos de fascite, ela acaba virando um esporão. Então a gente tem aqui o arco, enfim, a estrutura aqui que parece um elástico. Aí o local que inflama, quando não tratado, começa a calcificar. Eu falo que vira um chifrinho. Fica um ossinho embaixo do pé. Então a pessoa ela chega com o diagnóstico, que quando tá nessa fase a pessoa já procurou médico, já fez exame de tudo que é jeito. Aí chega pra mim e fala, meu Deus, eu tô com um esporão, eu não posso fazer nada, eu não posso correr, eu não posso trabalhar. Eu falo, pode.
Então, se você que está assistindo, você já teve fascite, acabou desenvolvendo o esporão, você pode jogar tênis, você pode correr, você pode fazer o que você quiser. A cirurgia para tirar esporão é muito chata, o pós-operatório chato pra caramba, e o conservador dá pra você ficar super bem. Então, por mais que você tenha um esporão, é assustador, parece que tem um chifre embaixo do seu pé, dá pra você fazer fisioterapia e você não ter dor, e você praticar o que você quiser. Tem pergunta pra você. Manda. Já teve algum caso de aluno que se lesionou por não fazer aquecimento? Já, e tem uma história muito bacana sobre isso, realmente de aprendizado. Porque eu geralmente gosto de aquecer os alunos, então eu começo ali com um quadradinho, para pegar um pouco do time. Por exemplo, nesse tempo que está muito frio, é legal porque vai esquentando a mão, né, para a gente conseguir fazendo os golpes. Geralmente os golpes são mais travados nesse início da aula, então eu sempre gosto de fazer um aquecimento, tá? E tive um aluno que nós fomos fazer um treinamento de saque. E esse aluno detestava aquecer, né? Quando a gente vai fazer um treinamento de saque, eu gosto de começar sem força alguma, realmente só o movimento, só fazendo o pêndulo, a pronação, né? Treinando o toss com a mão esquerda, só realmente passando essa bola para que você vá se familiarizando de novo com o movimento naquele momento, para que vá soltando, né, os seus tendões, os seus músculos e tal, e não tenha nenhuma lesão. Só que esse indivíduo era teimoso e não queria aquecer. Não, Renan, já vamos lá, já vamos lá, já vamos lá. E aí eu fiquei resistente até certo ponto. Ele falou, não, vamos. Falei, então vamos, vai, vamos. Primeiro saque, o ombro dele desceu. Meu Deus, a fisioterapeuta chora. Aí ele falou assim, e agora? Aí na minha cabeça estava assim, e agora que eu avisei, né? E agora que eu só sou professor de tênis. E aí a gente correu, teve ali os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, né? Mas fica como um aviso, tá? Para você que treina, para você que é professor, porque tem bastante professor que começou a acompanhar a gente, né? Isso é muito legal. Trabalha essa parte de aquecimento, sabe? Em todos os golpes. Poxa, vai começar um treinamento? Eu gosto muito de usar o quadradinho, sabe? O quadradinho é uma simulação de jogo, é uma simulação de treino num campo reduzido, né? E vai fazer um saque, um smash, é legal você dar uma aquecida no ombro, né? Movimento de sombra, sem bola mesmo, para que você aqueça o seu músculo, porque o tênis, como a gente sempre fala, é um esporte de intensidade, né? Você precisa que o seu corpo sempre esteja com uma energia de 100%, como se fosse uma bateria de celular, 100% carregado, né? E conforme a gente vai treinando, tal, essa bateria ela vai se esgotando, né? O seu fôlego, a sua resistência no braço, ela vai se esgotando, isso é normal, né? É da responsabilidade do professor ir conduzindo esse gasto, né, que você vai tendo durante a aula. Mas a gente não pode excluir a intensidade do treinamento, e o seu corpo é o seu material de trabalho, né? Você precisa estar bem para que você jogue bem, para que você tenha bons resultados, ou mais do que isso, para que você tenha bons resultados não em questão de vitória, mas em questão de performance muitas vezes, né? A gente sabe que no tênis nem sempre a melhor performance vence, né? Mas é importante você ter uma constância de performance para que você jogue bem e os resultados eles serão naturais. Mas aqueçam, tá? Não seja como esse aluno teimoso. Faça o aquecimento, como eu disse, nem que seja com sombra, sem bater na bola, somente você fazendo os golpes, ou fazendo a alavanca de pronação, o pêndulo com o saque, para que você tenha um treinamento legal e consiga aplicar tudo que a gente ensina. Nesse caso, o seu aluno, ele machucou o ombro, né, gente? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um rompimento de um ligamento, sim, poderia ser uma distensão muscular. Então, aquecimento sempre, assim. Quanto tempo, mais ou menos, de aquecimento você coloca? Eu geralmente faço entre 7 a 12 minutos. Ótimo, muito bom. Eu tenho outra pergunta pra você e é a última pergunta. Manda. Tá empolgada essa físio hoje. Eu vim preparada, gente. Como você trabalha com um aluno quando ele tem muita dificuldade em reproduzir o golpe de forma técnica? Quando a gente vê esses tenistas pró jogando, um Djokovic, né? Salve Djoko! Olha pra gente, né? Quando nós vemos um Djokovic, um Alcaraz, né? Jogando, um Rafael Nadal, parece que os golpes são muito fáceis, né? Parece que é fácil de fazer. Parece que eles fazem com uma facilidade enorme. E na verdade não, exige é o que eu sempre falo, uma consciência corporal muito grande, né?
Isso é consequência das várias horas, das muitas horas que eles têm em treinamento. E isso é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que a gente estava pensando esses dias, que um atleta, ele passa mais tempo em treinamento do que jogando. Ou seja, ele passa mais tempo se aperfeiçoando do que realmente executando o que ele treinou, né? Se você for pegar aí quantos jogos um atleta fez e quantos treinos ele fez, muito provavelmente é no mínimo o dobro. Ele treinou muito mais do que ele jogou, né? Então, ou seja, ele se aperfeiçoou muito mais do que executou. E quando nós temos esses alunos, a gente precisa entender que cada aluno tem as suas limitações, certo? Cada aluno ele tem o seu limite de resistência física, de golpe, de técnica. Então, por exemplo, não é porque o Djokovic faz um forehand extremamente alongado, com peso, que você vai fazer a execução, ou seja, a armação exatamente igual ao do Djokovic. Não. Nós vamos adequar uma armação, um forehand ou um backhand ao seu jogo, às suas limitações corporais, né? Não que o seu forehand vai ser ruim, não, vai ser muito bom. Só que a execução igual, parecida, idêntica em todos os estágios, talvez você não consiga executar. Então a gente vai trabalhar dentro do que você pode, certo? E talvez você consiga executar, tudo bem. Mas quando o aluno tem essa dificuldade, poxa, Renan, viu o Alcaraz fazendo um backhand a 80, 90 km por hora, quero fazer igual. Calma, meu amigo, né? É muitas horas fazendo aquele backhand, é muitas horas treinando todos os estágios do forehand. Ele tem um backhand de duas mãos, então é muita coordenação nessa mão esquerda, na mão não dominante, porque ele é destro, né? Então, você primeiro precisa ter, no mínimo, 10% das horas que ele tem de treinamento, né? E aí entra a questão de intensidade, entra a questão do que a gente falou muito nesse episódio aqui sobre a sua consciência corporal, dominância corporal, né? E realmente ver as suas limitações. Então, se eu vejo que você não tem uma coordenação, uma amplitude para fazer um backhand igual ao do Alcaraz, então vamos treinar um backhand para você ganhar dos seus amigos, tá? Que vai ser eficiente e que não vai te lesionar, vai estar dentro do que você pode fazer, do que o seu jogo pode oferecer, né? Mas é muito importante cada aluno fazer uma análise e entender que não é porque você não joga igual a determinado jogador que você é um jogador ruim ou mediano, né? Na verdade, nós temos que fazer com as nossas armas, com o que nós temos de bom, nós temos que fazer o nosso melhor possível, né? É aquela questão do 100%. Eu não gosto muito de trabalhar com o 100%. O que é o 100%? Pô, Renan, todo jogo você tem que jogar 100%, ou todo treino 100%. Eu acho que traz uma constância muito maior nós evoluirmos 1% a cada treino do que você tentar dar 100% todo o treino. É muito exaustivo você treinar 100% todas as vezes. Mas se a gente melhorar 1% na segunda-feira, na quarta treinar 1% melhor do que na segunda, já é um tipo de evolução. Já é uma cobrança menor, né? E é mais fácil de manter essa constância. Então eu gosto muito de trabalhar com essa questão do 1% e entender as limitações que eu tenho. Quem não queria jogar como um Alcaraz, como um Djokovic? Eu também queria, né? Por mais que eu jogue próximo. Mas, né, não é assim tão fácil, tudo bem? Respondido? Respondido. E, gente, eu sei que a gente quer resultado, a gente quer potência, a gente quer vencer. Só que é super importante, por mais que não vá conseguir realizar a técnica igual o jogador profissional, você conseguir realizar ela como deve ser realizada com base no seu biotipo. Porque para não levar a lesões, para você não ter que se afastar por bobeira da atividade. E lembrando também que cada pessoa tem uma composição corporal diferente. Então eu posso pegar um cara da mesma altura do Alcaraz, do mesmo peso, largura de braço, perna, enfim. Só que a composição muscular dele vai ser diferente, a execução vai ser diferente, a velocidade no movimento é diferente. Então eu posso pegar uma pessoa com um corpo muito parecido, a execução vai ser diferente. Então, só escuta teu treinador, faz o que ele fala, aprende primeiro as técnicas e tente ver graça nisso, porque eu sei que você já quer chegar arrebentando, jogando que nem esses caras, mas também é legal você ir aprendendo para quando você conseguir juntar todas as técnicas que você aprendeu, você realizar um movimento parecido com o do professor. O que já é muito difícil, tá? Gente do céu, ele é muito convencido. Nós tivemos uma pergunta sobre evolução muito legal, né? Renan, a vitória ou a derrota, ela é um indicativo de evolução? E na verdade não. Se você estiver perdendo, não significa que você não está evoluindo, né?
A gente medir a evolução por vitória ou derrota é muito frustrante, é muito difícil e, na verdade, é enganoso, né? Porque a gente fala no tênis, as muitas horas de tênis fazem muita diferença. Se eu for jogar com a Thay, que tem mais horas de tênis do que eu, já vai ser um jogo desequilibrado, desigual. Por quê? Porque ela está mais tempo na quadra do que eu. Então ela treinou mais vezes golpes do que eu. Ela esteve com mais intensidade do que eu. Então isso no tênis faz muita diferença. Então não se baseie nas suas vitórias ou nas suas derrotas para evolução de jogo. Tá? Realmente se baseie na sua performance. Se você, nas bolas que você não conseguia chegar, está chegando, ou no controle que você não tinha e agora está tendo, por exemplo, mudança rápida de direção, ajuste do corpo. Nós já falamos isso em alguns vídeos aqui. A gente não troca de direção com o braço, a gente troca de direção com o nosso corpo, né? Em cruzado, em paralela, usar o nosso ombro como indicativo de direção, né? Ah, Renan, mas eu estou ganhando sempre, significa que eu estou fazendo tudo certo? Também não. Também as suas vitórias não são um indicativo de que você está evoluindo e do que você está fazendo tudo certo. Talvez a sua experiência, a sua malícia de jogo tinha mais porcentagem ou mais mérito do que a sua técnica. Talvez você seja um cara que já joga há muitos anos, mas tenha muitos vícios, mas por jogar há muitos anos você consegue enganar muita gente dentro da quadra, dentro do jogo. Já conhece alguns caminhos, já tem algumas malícias de algumas bolas que talvez o seu adversário não tenha. Então tomem muito cuidado sobre essa questão da evolução, né, Físio? Sim, porque às vezes você ganha, você tem um rendimento ali na quadra, só que daí você vai pra sua casa e você tem que tomar uma caixa de remédio, porque você teve dor e você tem que ficar afastado 1 semana, 2 semanas ali, sem nem conseguir brincar com seus amigos, com a sua família. Então, realmente, a vitória não é um indicador de que você tá lá em cima no rendimento do tênis. É a progressão mesmo do quanto você consegue executar a técnica conforme o seu biotipo te permite. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de perguntas e respostas. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo que foi extremamente informativo, desse novo formato que nós estamos trazendo aqui. E eu peço que você dê esse feedback pra gente, porque com certeza, se for bom, nós vamos gravar mais vídeos como esse, né? Isso mesmo, gente. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus colegas, compartilha ali com quem tá jogando com você. Deixa um comentário se você gostou e se você tiver alguma dúvida também pode deixar, segue a gente nas redes sociais e pode se comunicar com a gente lá também, tá bom? Então é isso, gente. Fica com a gente e fique atento porque logo logo vai ter mais conteúdos parecidos com esse. Obrigado, Físio. Obrigado. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau.